A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, nós fomos chamados no meio de tantos bilhões de habitantes da Terra, o Senhor nos escolheu. E Ele nos escolheu muito mais do que para resolver os nossos problemas ou para termos um relacionamento superficial com Ele. O Senhor quer que nós o conheçamos. E quando Ele nos chama para sermos testemunha, é muito mais do que somente um relacionamento superficial de ir à igreja, de dizer que é cristão, é muito mais do que isso. E hoje nós vamos ver o que é ser uma testemunha. Para que nós somos chamados para sermos testemunha? O que faz um testemunha? Primeiramente, te convido, fica comigo até o final. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha esta mensagem para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Testemunha, né? Testemunha é a pessoa que viu o fato, ela visualizou. Quando nós temos um caso, né, a gente que vai à justiça, precisam as testemunhas. Testemunhas são pessoas que têm um caráter, uma idoneidade, uma capacidade, e essa capacidade elas vão testemunhar porque elas viram, presenciaram, e aquilo que elas dizem é concreto e verdadeiro, é de confiança. Então, testemunha é aquele que presenciou. E aí a gente pode dizer assim, mas como que eu vou ser testemunha se eu não presenciei, né, a presença de Cristo, eu não vi Cristo andando sobre a terra? Mas o Senhor nos deixou as Escrituras. E muitas vezes o Senhor tem me trazido nos últimos dias que nós lemos a palavra de uma maneira superficial e nós não conseguimos tocar nas profundezas da realidade daquela palavra. Nós lemos a Bíblia e muitas vezes nós lemos religiosamente. Nós não entramos na cena, nós não sentimos o que eles estão sentindo, nós não conseguimos ver a reação de Cristo, nós não conseguimos ter realidade da profundeza da bondade de Cristo e daquilo que Cristo é, daquilo que Jesus fez através daquela situação. Quando nós meditamos na palavra, muitas vezes nós lemos de maneira superficial, mas nós não conseguimos sentir a cena com realidade. Consequentemente, a nossa leitura se torna superficial. Consequentemente, nosso relacionamento com Cristo também é superficial. Nós só seremos testemunhas se nós conhecer quem é Jesus Cristo, o seu caráter, a sua atitude. Porque se nós formos testemunhas, nós vamos ficar firmados a ponto de garantirmos ao extremo e a confirmarmos aquilo que Jesus é no meio da tribulação, do sofrimento, das perseguições, das contrariedades. Nós vamos estar firmados porque nós vamos conhecer Cristo, porque nós temos intimidade com Cristo. Sabendo quem Cristo é, nós nos tornamos testemunhas, nós nos tornamos pessoas que andam em fidelidade com Deus, porque nós conhecemos Deus. Mas o que nos impede de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo? A religião é um. Claro que nós temos vários ataques das trevas, o inimigo se levanta, mas a religião é um dos espíritos que nos ataca para nos impedir de, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita na palavra, quando a gente busca o Senhor, quando a gente está ouvindo uma pregação, as trevas elas trabalham para que a gente não tenha uma revelação profunda daquelas verdades. E isso é necessário que a gente tenha para que a gente tenha o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Porque na hora da tribulação, na hora da contrariedade, do momento difícil, parece que a gente não consegue muitas vezes nem encontrar o Cristo dentro de nós e nos acalmar. A gente não consegue ter uma esperança muitas vezes. Em outros momentos, nós nos renovamos, nós invocamos o Senhor, nós retomamos as forças. Mas tem muitos momentos que nós paralisamos. Não é em todas as áreas, mas em algumas áreas há aflições que nos cegam e a gente não consegue ter uma reação. Por quê? Porque a gente não
tem ainda uma profundidade de quem é Cristo, uma realidade de quem é Cristo, porque ainda buscamos superficialmente, ainda buscamos só para um momento, ainda não temos uma realidade do que Cristo é e do que Cristo fez por nós. E no livro de Êxodo, no capítulo 30, no versículo 17, 18 e 19, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitará água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão mãos e os pés. Então aqui o Senhor estava dando um recado para que quando eles entrassem na presença de Deus, eles teriam que primeiramente lavar as mãos e os pés. Então todas as vezes que nós vamos buscar o Senhor, ouvir a palavra, ler a palavra, se faz necessário que nós nos lavemos, ou seja, nós tenhamos o cuidado de nos purificar, porque esse livro, a Bíblia, ele não é um livro comum, ele é um livro muito precioso, com ensinamentos poderosos para mudar o caráter, para mudar vidas, para mudar destinos, para mudar comportamentos. Então nós temos a Bíblia para nos ensinar e nos levar ao arrependimento e ter uma intimidade profunda com Deus. Só que ainda nós temos um relacionamento muito superficial com o Senhor. E Deus quer nos levar a um relacionamento mais íntimo e mais profundo, e isso nós só teremos quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, como está escrito. E aí ele diz que nós o acharemos. Então, por que muitas vezes nós não conseguimos tocar na realidade? Porque não há oração, não há purificação, não há confissão de pecados. Então, a gente precisa, antes de tocar a palavra, antes de chegar na igreja, de ouvir uma ministração, ou até mesmo de lermos a Bíblia na nossa casa, nós precisamos orar e pedir para buscar as profundezas, não somente a revelação da verdade, não somente vou ler para que Deus me mostre o que eu estou fazendo de errado, para que Ele mude o meu coração, não é somente para um arrependimento, mas para que eu conheça o caráter de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Deus? O que Deus faria? O que Jesus faria naquela situação? O que Ele faria por mim naquela situação? Naquele momento em que a gente está contrariado, que a gente está atribulado, angustiado, sem ver a saída, de a gente ter uma plena convicção de saber quem é Cristo. A gente vê tantas passagens bíblicas das pessoas que tiveram o contato de quem era Cristo, de tantos apóstolos e tantos que não podiam nem se aproximar da presença de Cristo, porque pela própria lei eles eram proibidos de se aproximar de Cristo, mas eles viram que em Jesus tinha algo diferente e eles se aproximaram sem temer o que poderia acontecer a eles. Eles se aproximaram na plena convicção de que eles seriam recebidos, aceitos, acolhidos, curados, restaurados, transformados, sabendo que Jesus poderia resolver os seus problemas. A gente vê o exemplo da mulher cananeia, da samaritana, do centurião, que era um chefe de soldados romanos. Enfim, todos eles tinham uma coragem, um ímpeto de chegar na presença de Cristo e levar a sua causa, sabendo que Jesus ia o acolher, ia compreender os seus corações e ia dar uma direção, ia dar a solução, o sustento. Como ainda nós temos um relacionamento superficial, nós precisamos aprofundar, conhecer Cristo, ler a palavra e declarar, dizer em oração que nós precisamos conhecer mais quem é Cristo, mas não somente para sermos pregadores. É muito fácil ser pregador, nós temos que ser testemunhas. Nós precisamos escolher, né? Pregador ou testemunha. É fácil pregar a palavra, é fácil falar para os outros, mas quando a situação aperta, mas quando a gente não vê saída, como a gente tem que lutar dentro de nós para nos mantermos firmados na verdade, sem pecarmos, sem nos aborrecer, sem murmurar, sem nos angustiar, mantermos a tranquilidade, como nós temos trabalho ainda dentro do nosso coração para que a paz se mantenha dentro de nós. Por quê? Porque nós não temos uma realidade
do socorro que vem de Deus, porque se uma porta está fechada, Deus vai abrir outra. E aí ficamos muitas vezes sem um relacionamento profundo de realidade de quem era Cristo. Isso que nós precisamos conhecer profundamente, porque aquele que conhece profundamente uma causa, uma doutrina, uma orientação, ele vai até o fim firmado naquela verdade. Ele não oscila, ele não duvida, ele está firmado independente das contrariedades externas, contrariedades de pessoas, de circunstâncias, de situações, de perseguições, de doutrinas opostas. Ele está firmado naquela verdade, porque ele está arraigado. Todo aquele que é testemunha, ele tem plena convicção daquilo que ele viu e daquilo que ele sabe que ele deve lutar por aquilo. Então o Senhor nos chama para sermos testemunhas, não somente discípulos, não somente pregadores, não somente fazer parte da multidão, mas algo mais profundo. E para que a gente toque nessa realidade, nós precisamos conhecer Cristo através da meditação da palavra e da oração, para que ele transforme o nosso coração e abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente desfrute da realidade daquele que é maravilhoso e precioso e sempre está pronto para nos receber. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.